Iniciando nossa live ao vivo, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se entra algum irmão aí com nós, né, para assistir ao vivo mais um pouco da palavra do Senhor para todos os corações, né? Vamos lá, tá entrando já. Vamos ver aí os irmãos que estão entrando na nossa live ao vivo, né? Enquanto os irmãos entram, né, que vamos compartilhar depois para outros, vamos falar aí do nosso compromisso amanhã, né? Estamos aí convocando, né, e conclamando, né, nossos irmãos em Cristo Jesus, todos os servos de Deus, todos os crentes, aqueles que servem ao Senhor com alegria, né, para amanhã, dia 5, nós estarmos aí em oração e em jejum pela nossa pátria, né, pelo nosso Brasil, né, e pelo nosso presidente aí, para que ele possa conduzir esse povo aí abençoados, e possa o Senhor Deus vir dar vitória para o país, né? O Brasil precisa de uma bênção, o Brasil precisa, né, precisa se acertar aí, e nada melhor do que a igreja estar orando, né? Amanhã em todo o país, uma igreja, um povo de Deus orando, né? Deus abençoe. A Helena Rodrigues está aí nos assistindo. Deus abençoe, Helena. Quanto tempo, né? A Helena de Brusque, né? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Então estamos aí junto convosco para lhes dizer que estamos juntos, né? Estamos juntos aí. Quando se trata de jejum e oração, o povo de Deus precisa estar unido, né? E vamos estar orando pelo país. Vamos estar orando pelo nosso Brasil. E enquanto os outros irmãos vão chegando, né? Depois você pode compartilhar essa live, mandar para amigos seus, né? A palavra do Senhor. Eu quero estar lendo um texto simples da palavra de Deus, né? Aqui, muito importante, que está no Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 9. Diz a palavra de Deus: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? Esta é a pergunta, né, que Deus fez para Adão, né? Deus fez para Adão. Tá aí, Helena, né? Saudades também, tá? Deus abençoe. Então essa pergunta foi que Deus fez para Adão, né? Deus fez para Adão quando Adão caiu em transgressão, estava com a vida muito boa, né? Muito cheio de Deus, né? Sempre na comunhão com Deus, sempre na presença de Deus. E quando Adão pecou, né? Adão saiu da direção de Deus. O Adão, ele tentou esconder-se de Deus, né? Logo veio a cisma, né? Veio aquele desejo de afastar-se, é semelhante a qualquer um transgressor, né? Se lei cívica, se lei espiritual, né? Se lei natural, quando há uma transgressão, há um afastamento. Assim Adão, ele também fez, né? Quando ele caiu em transgressão, ele tentou esconder-se de Deus, né? E sempre o Senhor Deus, ele vinha na virada do dia conversar com o homem, né? Este é o desejo de Deus para conosco hoje também. Deus sempre deseja que estejamos ao seu lado, sempre buscando a sua face, sempre ajudando, orando uns pelos outros, clamando a Ele, né? Falando com Ele, e o nome de Deus sendo glorificado. Porque esse é o propósito de Deus. Vou estar orando sim, viu, irmã? Irmã Helena vai estar orando por sua família, sim. A gente sempre está orando, né? Porque vocês fazem parte da família também, né? E é muito bom um estar orando por outros. A gente nunca esquece de vocês, né? Sempre está orando,
e vamos continuar fazendo isso, né? Então esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho daqueles que servem a Deus, né? Que adoram o nome do Senhor, o nosso grande Deus. Então, o Adão tinha essa comunhão com Deus, né? Tinha essa comunhão é, maravilhosa com o Senhor. Todos os dias, né? Todos os dias Deus vinha e falava com o homem. Tinha uma comunhão muito estreita. Mas aí o Adão saiu fora da direção de Deus. E quando o Senhor Deus aparece aquele dia, né? Aquele dia que ele afastou-se, que ele pecou, Deus chega, claro, Deus sabendo aonde o Adão estava, né? Mas como o pecado estava fazendo essa barreira, Deus chama Adão, né? A citação escriturística diz que Deus disse a Adão, aonde estás, né? Aonde estás, Adão? E Deus, por que ficou esse texto explícito assim? Para as suas gerações vindouras, né? As outras que vinham, né? Como nós hoje estamos aqui, e servir aí como o quê? Como as perguntas de Deus para nós, né? Tá aí o irmão Antônio Valdivino, né? Está aí assistindo também. Deus abençoe o irmão Antônio, em nome de Jesus. Então, meus queridos, para que hoje servisse para fosse um chamamento para nós que serve a Deus. Às vezes saímos da direção de Deus porque não é tão difícil de sair do caminho de Deus, tá? Não é bom nós ficar pensando que, que é fácil de viver no caminho de Deus. É mais fácil nós sair do caminho de Deus. Porque o pecado faz isso, né? Quando nós transgride contra Deus, isso acontece. E é preciso invocarmos o nome do Senhor, estar sempre buscando a sua face, clamando ao Deus dos céus, né? Lutando, buscando sua face, para que nós possamos se sustentar na presença de Deus. Para que possamos lutar, batalhar, estar sempre na presença dele. Por quê? Porque o pecado faz isso com o ser humano. O pecado faz isso com o homem. E serve hoje para Deus dizendo para mim, dizendo para você, quantas pessoas, né, que nos assistem, né, tanto na igreja, quando a gente está pregando, tanto nas visitas, quando a gente está fazendo, quanto por meio até de uma live, né, assim, de uma gravação, né, por meio da internet, o Facebook, que tem um bom alcance, né, também no YouTube, as mensagens que a gente passa aos irmãos, aos amigos, e esses amigos e irmãos também passam para outros, né? Tem muitas mensagens que é muito importante, né? Tem muita mensagem quando às vezes toca em mim, eu desejo que o outro alcance também. Quando toca em mim, eu desejo que o outro seja tocado também, seja abençoado também, venha ser ajudado pelo poder do Espírito Santo. Entenderam? Então, essas mensagens, elas vão de encontro a nós e aos pecadores, né? Aonde é que estais, né? Onde estais? O que estais fazendo, né? São muitas perguntas que faz com que o pecador se desperte. E eu estou falando pecador na condição de ser humano, tá? São muitas perguntas. Lembram da passagem do Jonas? Que o Jonas, depois de desobedecer a Deus, ele desceu até Jope, né? Desceu, foi pegar um navio. Depois do navio desceu ao porão, né? Sobrou só descida para o Jonas quando ele desobedeceu a ordem de Deus, né? E por fim ele desceu às profundezas do mar, que foi engolido pelo peixe, né? Mas lembra as perguntas que os marinheiros fizeram para ele, né? De onde és? De que povo és tu? Qual é a tua ocupação? Foi feito perguntas. Porque através das perguntas que o próprio Deus faz para nós, a palavra de Deus insinua a nós temos a condição de fazer quando alcançado pelo Espírito Santo, nós somos capazes de fazer uma autocrítica de nós.
criticar os outros é fácil, né? Criticar o próximo é tudo muito mais fácil. Mas o difícil mesmo, né? O difícil mesmo é a gente fazer a autocrítica da gente. Vilma Lasta entrou, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Então, meus amados, quando essas perguntas vêm para nós, nós somos ajudados pelo próprio Espírito de Deus a fazermos uma autocrítica de nós. Tem como nós perguntar, né? Eu, por exemplo, né? Eu perguntar para o Elinaldo, né? Dizer, Elinaldo, como é que você tá? Elinaldo, aquela atitude que você tomou foi certa? Elinaldo, será que você não poderia melhorar? E com isso, você vai pensando essas coisas com você mesmo e você vai dando liberdade para o próprio Deus, né? Para o próprio Deus batalhar por você. Você vai dando liberdade para o próprio Deus lutar lutar por você. O próprio Deus batalhar pelos seus ideais. Porque a gente sozinho não chega em canto nenhum. Nós não temos como crescer se quisermos meter a cara e dizer que vamos dar conta por nós mesmos. Muitas das vezes é preciso essa autocrítica, porque essa autocrítica vai nos moldando para nós sermos capazes de julgar a nós mesmos das nossas atitudes que nós tomamos, aquilo que falamos, o que fazemos, né? Aquilo que pensamos. E Deus vai trabalhando. Quando nós concorda com a ideia de Deus perguntar para nós coisas. Nós queremos levar uma vida, às vezes, de servo de Deus, mas de uma forma que Deus não pode perguntar nada para nós. E se ele perguntar alguma coisa, todas as perguntas ela vêm com muita contundência, muitas perguntas vêm, querendo ou não querendo, vem tentando atropelar a gente. Isso é a situação do pecador. As perguntas ela vem com condições de você analisar. E quando você tem a resposta na ponta da língua, quando é coisa comum, é fácil. Agora, quando Deus lhes pergunta coisas, aí você começa a entrar em parafuso, porque você não vai ter como, por exemplo, tem como eu enganar a mim mesmo. Eu fingir que está tudo ok. Mas quando nós recebemos perguntas da parte de Deus, não tem como nós enganar a Deus. Entendeu? Não tem como. Não tem como, por quê? Porque, porque a resposta não vai ser coerente quando nós der uma resposta errada. Porque nós somos capazes de julgar a nós mesmos. Nós somos capazes de saber o que está acontecendo com nós mesmos. Nadir, Silva também, José Jair dos Santos. Deus abençoe meus queridos, estão aí assistindo. Né? Então estamos tratando desse assunto aqui do Gênesis 3:9. Deus chamou Adão, e chamou pelo nome, né? Adão, aonde estás? Deixa Deus trabalhar na tua vida e perguntar coisas. Muitas das vezes a gente não quer que Deus pergunte. Não quer porque quando é Deus que pergunta para nós, meus queridos, nós temos que dar, nós só temos que dar a resposta certa, não tem como nós dar errado. Porque logo sabemos a consequência de ser tolo e de não falarmos a verdade para Deus. Isso não funciona. Não funciona uma pessoa, um servo de Deus, mentir para Deus. Com Ananias e Safira, e eles mentiram ao Espírito Santo e morreram. Então parece que já criado dentro de nós mesmos a ideia de que para os nossos irmãos, para o nosso pastor, para os nossos amigos, né, para o companheiro, para a companheira, para as circunstâncias, nós temos alguma respostazinha que no fundo sabemos que não é. Mas asseguramos como que verdade. Entendeu? Mas para Deus não funciona desse tipo. Né? Nós, quando Deus nos pergunta coisas, não é a mesma coisa. Nós não temos como ficar dizendo coisas, porque sabemos da reação de Deus. Isso não funciona para o Senhor. Então, quando deixe Deus perguntar para você coisas sobre você, o que você está fazendo, o que você fez. Deixa Deus agir na tua vida.
Deixa ele perguntar. Porque você vai ter resposta. Ah, mas não é resposta boa que eu tenho sobre o que Deus está perguntando para mim. Não, isso não importa. O importante é se você tiver a condição de ter um relacionamento com Deus de volta, por meio da conversa com Deus. Ora, se Deus está procurando você para perguntar, logo Deus não quer te deixar você para trás. Logo Deus não quer deixar você perecer. Não quer deixar você cair em precipício. Porque Ele está se interessando em perguntar para você, mesmo se você errou. Mesmo se você saiu da direção de Deus. Importa o homem olhar para si. Olhar para dentro de si. Reparar as brechas que foi aberta para o inimigo entrar. Tampá-las todas. E deixar, como diz lá no Salmo, e deixar entrar o Rei da Glória. Quando isso acontece, a nossa vida muda. Quando isso acontece, nós temos vida em Deus. Quando isso acontece, nós temos paz em Cristo. Quando isso acontece, vem as lutas, né? Vem os problemas. Tem muitos crentes que pensam que viver com Deus é viver sem luta. Isso é uma mentira. Pensam que viver com Deus é não ter cruz. Tá tudo errado. Tem cruz. Né? Pensa que viver com Deus é mar de rosa. Você pode estar cheio de rosa, mas tem um bocado de espinho em cada uma. Entendeu? Então, não é isto. Viver com Deus importa você ter espinho, você ter cruz, você ter um bocado de dificuldade, mas você ter certeza para onde é que está indo. Você ter certeza que o teu Senhor não te deixou. O teu Senhor não te abandonou. Isso é o que faz uma vida, você ter uma vida com Deus. Ah, mas está faltando um bocado de coisa. Tem alguns que dizem, está faltando tudo. E tem alguns que chegam a isso. Mas está faltando tudo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu. Deus não se esqueceu. É que Ele tem um propósito nisso tudo. Né? Ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito na sua vida para isso. Né? Feliz é aquele que, quando Deus vê que ele está saindo fora do caminho, dá um, no nosso linguajado nordestino, né? Dá uma camaçada de pau nele. Entendeu? Feliz é aquele que quando ele está saindo fora do caminho, Deus permite uma coisa até desagradável acontecer para ele retornar. Isso é modelo de bem-aventurado. Porque o próprio Deus, vendo que vai ao inferno uma pessoa assim, que uma pessoa vai se desviando e daqui um pouco não tem mais volta, o próprio Deus dá um jeito de trabalhar na vida dele para ele voltar. Para ele voltar a viver uma vida para Deus. Para ele voltar uma vida real com Deus. Largar a mão de ficar mentindo para si próprio, se enganando a si mesmo. Porque quando Deus chegar em mim, chegar em você e fazer tais perguntas que fez para Adão, não tem como se esconder. Porque se ele já fez a pergunta para você, logo ele sabe onde você está. Só apenas nós com nossos pecados se escondemos. Mas ele sabe onde é que está. Ele perguntou para Adão, né? Adão, onde é que estás? E o que aconteceu? Logo Adão se apresentou. Disse, estou aqui, Senhor. Aí ele pergunta de volta aí, ó, por que está escondido aí? Por que se escondesse? Aí ele já confessa o pecado dele, né? É porque, infelizmente, eu vacilei. Infelizmente, eu saí da direção de Deus. Infelizmente, eu comi o fruto que não era para comer. Adelá Dalalasta. Deus abençoe, meu querido. Estamos juntos, tá bom? Entenderam? Eu pequei. O Adão já disse isso. Claro que botou culpa na mulher, né? Aí a mulher já botou culpa na serpente. E assim essas coisas vai por aí pela frente, né? Mas logo eles informaram para Deus. Eles estavam escondidos porque eles tinham comido o fruto proibido e as suas mentes se abriram e eles enxergaram que estavam nus. Então precisavam, né? Deixa eu tirar essa barrinha aqui. Eles precisavam se esconder, porque isso é a situação do homem no pecado. Essa é a situação do homem no pecado, se esconder. Vive escondido, vive às escuras, né? Fingindo que tem Deus e não tem. Fingindo que está servindo a Jesus, mas está com um vazio dentro de si, dentro dos seus corações. Pense nisso que eu estou dizendo. E logo o Adão disse, olha, Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. Jesus Deus começa a perguntar a Adão de volta, mais coisas, né?
Porque é uma conversa, é um relacionamento com Deus. Mesmo o homem no pecado, Deus ainda interessa em conversar, né? Aí o Adão, Deus diz, mas quem é que te disse que você estava nu? Quem é que te mostrou isso? Aí ele diz que é por causa que ele mexeu na fruta ali, né? Comeu e ele enxergou que estava no pecado. Mas logo, logo Deus resolveu a questão dele ali, né? Ali, a física, né? Arrumando ali. É, logo aparecia alguém para morrer, para cobrir, né? Um cordeiro, para a pele do cordeiro cobrir o corpo nu de Adão e de Eva. Porque o homem no pecado é assim, não tem o que mudar, não tem o que mexer. Precisa se cobrir, porque hoje nós precisamos de roupas, estarmos cobertos, não aparecer a vergonha nossa. Porque tudo isso que nós temos de corpo, tanto feminino quanto masculino, isso sem o pecado poderia estar sem roupa. Sem o pecado podia estar sem roupa. Entendeu? Mas por causa do pecado é preciso cobrir. Né? Aí vem as questões doutrinárias, né? Que alguns até ignoram e que acham que ficar mostrando o corpo aí para todo mundo é normal. É normal nada. Isso é normal para quem está na carne. É normal para quem vive no pecado. Para quem quer botar tropeço para outros. Entenderam, meus queridos? Não tem nada de normal. Pecado, quando começa a ficar normal na vida do crente, do cristão, esse cristão tá perdido. Né? Por que não é normal? Logo, Deus não poderia, já que só Adão e Eva estavam por ali, era um casal só. Precisava eles se cobrir entre si? Não, né? Não. Não precisava. Não tinha população, não tinha ninguém extra ali, era só Adão e Eva. Entendeu? E por que se cobrir? Porque isso trazia uma moralidade para o pecador, já que o germe do pecado já estava neles. Então precisaram. Eu não vou entrar nesses menores aí não, porque vão dizer que eu estou doutrinando, né? Mas tem muita coisa para nós ver na palavra de Deus e averiguar se tem alguma coisa a ver com as escrituras sagradas. E Deus pergunta, onde é que estáis? Eu pergunto, né, para você, irmão, que está me ouvindo, né? A gente conhece praticamente todos os irmãos que estão com nós aqui, né? Na live ao vivo. Mas, de repente, você vai compartilhar e essa mensagem vai a outros irmãos, né? Que eu não conheço. Outras pessoas, outros colegas seu, amigo meu, amigo seu, ou pessoas que eu não conheço. Vai, e a pergunta é, aonde estáis? Alguns podem dizer, pastor, eu estou parado. Volte, né? Alguns podem dizer, mas pastor, eu estou muito triste. Te alegra, porque o reino dos céus está perto. Ah, pastor, eu me estacionei. Liga esse carrinho espiritual no nome de Jesus, te levanta, porque Deus não tem um compromisso com você. Deus não disse para você que ele iria te usar. Então levanta sobre os teus pés, no nome de Cristo Jesus, e Deus te esclarecerá. Deus te abençoará, porque a jornada não parou, não acabou ainda, né? Mas pastor, alguém botou o pezão na frente e eu trupiquei e caí. Segundo as escrituras, 7 vezes o justo cairá, 7 vezes o Senhor levantará ele. Justo em que sentido? Ora, não estava servindo a Deus? É tido como justo. Caiu? Deus levanta essa pessoa. Eu não estou falando aqui, tem pessoas que conseguem pensar de que pode ficar brincando com o pecado, né? Cai, levanta, porque Deus disse que levantaria. Não, quem fica brincando com o pecado não é justo, isso é coisa de ímpio. Né? Eu estou falando que alguma coisa pode acontecer, pode suceder e foi um trupição que alguém leva, né? Que alguém leva naturalmente porque foi atacado pelo adversário. Deus te levanta, Deus te cuida, Deus tem compromisso com aqueles que ele salvou e com aqueles que ele proferiu, né? Prometeu que o levantaria.
Então te levante sobre os teus pés. Aonde estás? Ah, eu estou muito longe. O homem nunca está longe demais o suficiente aos olhos de Deus. Não. Outros dizem assim, ah, mas para o meu caso não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais jeito se eu me colocar como um derrotado. Entenderam? Se eu concordar que sou um derrotado. Se eu entregar os pontos e dizer para o adversário, você venceu mesmo, né? Você venceu. Eu concordo com a minha derrota. Agora, se você não concordar com a tua derrota e olhar para o céu, pedir misericórdia, clamar o Senhor, arrepender-se dos pecados e chorar, como Pedro chorou, né? Brotar do coração o arrependimento, Deus é poderoso para resolver essa questão. Deus não matou Adão por causa do pecado dele, que ele pecou. Tanto é que viveram muitos anos para frente ainda. Entrou em Adão o pecado, então entrou a morte. Mas Deus não destruiu Adão por causa daquele erro que ele cometeu. E nem a Eva. E eles tiveram filhos, cresceram. Hoje nós estamos por aqui. Parente dele. Né? Por quê? Porque Deus nunca lança fora o seu povo. Mas quer que o seu povo retorne a ele. Aí ele pergunta para mim e pergunta para você. Aonde está? Aonde estás? Né? Aonde estás? Estás na posição que eu chamei? Estás fazendo o que eu mandei pelas escrituras? Estás dando frutos? Paraste por quê? Desanimaste por quê? Nunca bote, irmão, amigo, você que está me vendo agora. Nunca bote culpa nos outros por causa de você. Do teu trupicão, a tua falha. Nunca bote, nunca coloque. A Bíblia diz assim que se o homem quiser queixar-se de alguma coisa, queixe-se dos seus pecados, das suas misérias. Então é assim que nós retornamos a Cristo quando tem algum problema. Né? Porque nós não somos justos aos olhos de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça do homem, é tida diante de Deus como trapo de imundícia. A nossa justiça não opera coisa boa, não opera o bem. A nossa justiça não tem valor diante de Deus. É tido como um trapo de imundícia. Então, nós é que somos sortudos de Deus ser misericordioso conosco e a sua misericórdia nos manter de pé, nos manter vivo. Então, não rejeite o castigo do Todo-Poderoso. Não rejeite quando o próprio Senhor te açoitar com a vara dele. Está lá em Jó 5:17. Não rejeite, porque diz as Escrituras que ele faz a ferida e ele liga ela. Entendeu? Deus ele faz a ferida e ele cura ela. Ele deixa, fica a cicatriz, mas ele cura. Ele arruma isto. Então, às vezes, quando somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos para nós não cairmos em miséria, não cairmos na desgraça, não cairmos no laço do diabo, como lá em Coríntios capítulo 11, e lá versículo 18, 19, uma coisa assim, ele termina para nós não cairmos na armadilha do diabo, para nós não sermos condenados com o mundo, para que a condenação não venha sobre nós e nós o mundo. Então é isso que Deus quer de nós. Então quando o Senhor Deus nos castigar por alguma coisa que fizemos, vamos continuar adorando o seu nome. Ele lá em Apocalipse, ele diz que ele açoita e castiga a todos quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Entenderam? Então, ele açoita a todos quanto ele ama. Então, não vamos... Então, logo eu vou compreender que a minha
a minha luta, os problemas que eu estou vivendo e que eu vivo e que você está vivendo, logo eu vou compreender que não é um pilar para mim me afastar do Senhor. Não é um pilar para mim ficar blasfemando de Deus, reclamando de Deus, dizendo que Deus não me vê. Se ele não te vê, ele não é Deus. Então ele é Deus, então ele te vê. Entenderam, meus amados? Então, pense nisso. Né? Pense nisso. E Deus dará entendimento em tudo. Elisaldo Osmarina está assistindo. Deus abençoe vocês, meus queridos. Né? Compartilhe com os outros aí, Deus seja glorificado. Então é assim que Deus faz para o seu povo. É assim que Deus é para conosco. Porque o Senhor, se ele é capaz de nos corrigir, ele é capaz de nos conduzir para a vida eterna, para o reino da glória. E ele é capaz de fazer isso, na minha e na tua vida. Ele pergunta, aonde é que estás? Ele perguntou para Adão, aonde estás? Estás fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Como é que estás? Estás trabalhando para si próprio, mas também estás trabalhando para Deus? Ou estás botando essa responsabilidade nas costas dos outros? Né? Quem sabe do pastor? Tem pastor que nem trabalha mais. Está só ali no cargo, ali só com o poderoso chefão, né? Então não fique esperando o pastor fazer. Ah, mas isso é obrigação dele. Ora, olha que ovelha tem que gerar ovelha, né? Olha que se você gerar uma vida, você vai ter vida. Olha que se você for uma árvore que dá fruto, mesmo que um bocado vai querer te dar pedrada, mas você tem vida em si. E esta vida é Cristo. Quem tem vida em Cristo, dá vida para os outros. Não fique esperando os outros produzir por você. Ah, mas eu já dou o dízimo. Gente, isso é bobagem. Eu dou o dízimo. Eu dou um dízimo fruto de minha gratidão com Deus e pronto, tá bom. Mas é tão bom, é tão maravilhoso podermos. É tão maravilhoso nós poder gerar vida. Lembra das mulheres israelitas? Quando não podia gerar filhos? Era tribulação, era choro, era agonia, era humilhação. Era um Deus nos acuda. Simbologia de maldição. Simbologia de que Deus tinha o rejeitado. E você acha que isso mudou? Mudou de lá para cá? Sabe no que é que mudou? Mudou no mundo espiritual, porque aquilo era físico, mas agora é espiritual. Quantos filhos você tem gerado para Deus? É? Como o texto em si está se tratando de perguntas, né? Então eu estou abordando essa questão a você. Eu estou abordando esse assunto de perguntas. Quantos filhos espirituais você já gerou para Deus? Quantos? Você pode dizer, você pode contar e pode lembrar dos seus filhos espirituais para Deus que você gerou? Isso é muito grato o ventre espiritual que gerou esses filhos para Deus. Porque isso era a alegria das mulheres antigamente. E nós hoje somos essas mulheres, porque somos a igreja. Essa igreja que é eu e você, membros dela, estamos gerando os filhos. Está sendo gerado filho. Você está ganhando alma para Jesus. Você está cuidando de alguém, você está gerando alguém para Cristo. Entendeu? São as tarefas que Deus bota na nossa mão. São as tarefas que essa mulher espiritual que é a igreja de Cristo, do qual eu e você pertencem, ela precisa fazer para ela ter alegria. A Ana não tinha alegria, a Sara não tinha alegria,
São tantas que viviam uma vida desgraçada, aceitando ser humilhada por outras mulheres, porque as outras geravam filho. E olha só, que as mulheres que não geravam filho, né, e que depois geraram filho, elas são as mulheres que mais os maridos amavam. Lembra de Rebeca? Lembra de Sara? Lembra de Ana? Lembra da amiguinha dela, a companheira dela, a Penina? Que era uma tribulação? Mas tem as citações de que os maridos amavam mais essas mulheres. Então, trago para o mundo espiritual hoje e logo vou compreender que o nosso marido espiritual é Deus, é Jesus. Nós somos a igreja. Então, logo eu vou compreender que Ele nos ama. Ama muito. E vai fazer um milagre na nossa vida se nós se derretermos na presença de Deus em oração. Se nós buscarmos a Ele. Se nós começar a pedir a Deus, se humilhar na presença de Deus. Se nós deixarmos Deus agir, deixarmos Deus gerar dentro de nós essa fé, essa expectativa de que nós podemos gerar filhos espirituais para Deus. Porque se nós não alcançar essa vitória de filhos espirituais para Deus, nós vamos morrer sem paz e sem alegria na alma. Essas mulheres do passado, elas não deixaram de receber as suas vitórias. Elas lutaram, pelejaram, reclamaram com Deus, conversaram com Deus, oraram, buscaram a face do Senhor, se humilharam. A Ana era uma que de tanto buscar a face do Senhor já não tinha mais nada nem para falar, só os seus lábios se moviam. Mas elas alcançaram a vitória. E nós, como igreja, como essa mulher que é a igreja e as mulheres do passado, né? Nós, como igreja de Cristo, será que estamos gerando os filhos para Deus? Samuel e Rayane entrou, Deus abençoe, meus queridos. Será que estamos gerando os filhos para Deus? Ora, nossa alegria ela vai ser completa quando isso acontecer. Porque nós estamos cuidando de filho dos outros. Nós estamos admirando o filho dos outros. Filho das outras mulheres. Mas nada do que carregar o nenê no colo que saiu do ventre teu. Eu estou falando de coisa espiritual. Nada melhor. Você busca alegria, busca paz. Você tenta encher o bolso de dinheiro para ter alegria. Você compra carro para ter alegria. Você compra casa para se alegrar. Você tenta se preencher com amigo, com festival, com isso, com mais aquilo. Os homens estão sempre procurando ser preenchido por uma coisa que nunca vai os preencher. Por quê? Eles estão procurando nas fontes erradas. Eles estão procurando esta alegria no local errado. Eles estão procurando uma paz aonde não tem. Isso torna-se falsa paz. Você quer ter alegria de verdade? Quer viver uma vida de verdade? Gere filhos espirituais para Deus. Gere filhos para Deus. Ganhe almas para Jesus. A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas aquele que ganha a alma, esse é sábio. Ganhar. Mas eu não tenho oportunidade, pastor, na igreja que eu estou, não tem, eles não me dão oportunidade. Ora, se não dão oportunidade, você não tem escritura não, você não tem a Bíblia Sagrada, não tem a palavra de Deus com você, você não sabe como resolver essa questão? Não sabe como resolver? É claro que você sabe como resolver. É claro que você sabe como resolver. Você não depende dos outros para ganhar alma para Jesus. Mas ninguém me apoia. Mas você sabe onde achar apoio. Mas ninguém me vê. Ora, eu prefiro que Deus te veja. E eu acredito que se eu dependesse de homem me ver,
eu estaria na sarjeta, tomando cachaça. E resmungando e dizendo que Deus me abandonou. Entendeu? Dizendo que Deus me abandonou. Por quê? Eu não achei ninguém para me ajudar. Eu achei um bocado de companheiros para pisar no meu pescoço para me ver chorar. Eu achei um bocado de gente que na hora de me ajudar, na hora de eu dar um salto e dizer cheguei, eles me arrumaram um poço para mim cair dentro. Fizeram com José assim. Por que não poderiam fazer comigo também? Entendeu? Então a tua vitória não depende de homem. E eu não estou aqui fazendo apologia a você ser um desobediente, tá? Porque se há um cabra que obedeceu o pastor na vida, esse cara sou eu. Eu cheguei a ponto de privar minha família, minha esposa e minha família, de muitas coisas que não faria mal, que Deus não se desagradaria. Eu cheguei a deixar tudo de lado para obedecer homens, um bocado deles de Deus, sim, eu sei que sim, mas outros homens que queriam ver só meu fim. Mas nem por isso eu deixei de servir a Deus. Nem por isso eu deixei de pregar a palavra de Deus. Simplesmente pedi que Deus me desse sabedoria para saber onde é que eu poderia fazer a obra de Deus, como fazer a obra de Deus, como gerar filhos espirituais para Deus. Como trabalhar para Deus. Mas muitos servos de Deus, eles não perguntam para Deus nada. E quando Deus diz alguma coisa, eles querem fugir da presença de Deus. Eles querem se esconder. Nosso irmão Valdivino, irmã Juvelina, para ver. Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus pela vida de vocês. Entenderam, meus queridos? É assim que Deus faz. Tem como fazer a obra de Deus. Ah, mas os homens botaram um pé na frente e me fizeram trupicar. Deus está com você. Você não precisa exatamente de homem para você poder realizar a obra de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus em você. Não dá para nós viver tentando fazer a obra de Deus sobre culpando o outro. Porque senão eu nem poderia estar pregando para vocês. Eu nem poderia estar falando das coisas de Deus hoje. Porque achei muitos que se atravessassem na minha frente para acabar com o meu ministério. Para acabar com a chamada de Deus. Não é, irmã Vera Gonçalves da Rocha? Deus abençoe. Aleluia. Está nos assistindo. Então, eu não poderia estar pregando. Eu não poderia. Mas estou aqui firme na presença de Deus. Passando, muitas das vezes, tive que passar por muitas humilhações. Eu passei por caminhos que eu achei que pastor não ia dar conta de passar. Né? Eu cheguei ao grau de pastor, né? Tava pensando, né? A coisa agora vai deslanchar, né? A coisa agora vai ficar boa, né? Porque afinal de contas esse nome de pastor é muito motivo só de orgulho hoje, né? O camarada se sente que está no céu porque é pastor. Eu cheguei beirando o inferno por ser pastor. Eu cheguei a ponto ruim. Mas Deus me levantou, Deus me deu graça, eu estou aqui. Tá fácil a vida, pastor? Claro que não tá fácil. Mas com Cristo no barco, o barco não vai afundar. Aí Deus pergunta para mim e para você: aonde estás? Aonde estás? O que é que estás fazendo? Aonde estás? Estás fazendo a obra de Deus? Estás fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Estás preocupado em viver uma vida de acordo com os parâmetros que Ele tracejou para você? Se você estiver preocupado com isso, Ele te levantará de onde você estiver. Só que tem que ter a nossa ação, nós temos que se mexer. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para o Senhor, se levantar sobre os nossos pés. Lá Ezequiel capítulo 2, ele diz assim,
filho do homem, levanta-te e falarei contigo. Hã? Ele está dizendo para mim e para você, filho, filha, levanta-te e eu falarei contigo. Aí a Bíblia diz que quando Ezequiel levantou-se, né, colocou-se em pé, que esse colocar-se em pé é se erguer na presença de Deus, a Bíblia diz que o Espírito entrou nele. E ele entendeu o que é que Deus queria para ele. Então, levanta-se sobre os teus pés. Está na hora do povo de Deus, aqueles que têm chamada de Deus, deixar coisinhas de lado, deixar medos de lado, cisma de lado, deixar fama de lado. Tem gente que se orgulha até da igreja que possui. E deixam de fazer a obra de Deus porque pertence a tal denominação. A denominação é um ambiente para a gente congregar, para a gente estar ali cultuando junto com os irmãos. Mas a obra de Deus é particularmente para cada crente. Cada crente tem que fazer isso. Deus pedirá conta para nós. Deus pedirá conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Ele vai pedir conta. E nós, às vezes, estamos preocupados com isso, né? Com essa questão de que porque alguém tentou nos calar, tentou nos arrebentar, fez bobagem pelo nosso caminho, tentou atrapalhar a jornada que a gente estava, a gente pensa muitas das vezes que podemos ser justificados diante de Deus por isso. Não seremos justificados diante de Deus por isso. Por quê? Não estamos em pé? Se estamos em pé, então vamos fazer a obra de Deus. Deus não nos livrou da morte já? Então vamos fazer a obra de Deus. Ah, tenho que comer e beber? Então vamos fazer a obra de Deus, significa que não vamos morrer da fome. Tem saúde na casa? Tá tudo bem? Então vamos dar glória a Deus. E olha que se não tivesse saúde, poderíamos dar glória a Deus também do mesmo jeito. E que Deus seja glorificado na vida daqueles que ainda conseguem ouvir a palavra de Deus. Conseguem ouvir o que Deus tem para ele. Consegue ainda ser exortado por Deus e dar glória a Deus. Aquele filho que apanha do pai, mas por compreender que esse pai é pai e não é padastro, ele na hora que acaba a dor dos vergonhas que ele levou, ele volta e abraça o pai. Esse filho é um filho de verdade. Esse filho sabe o pai que possui. Assim é o crente que é crente. Assim é o homem e a mulher de Deus que é crente. Eles podem até apanhar. A palavra de Deus vem e exorta. É pau de quina, como diz o nordestino. Pau de quina no camarada. Parece que vai quebrar, mas ele está ali dizendo, quem está me exortando é meu pai. E eu conheço meu pai. Eu conheço meu pai. Eu tenho um relacionamento com ele. Eu sei que ele quer o melhor para mim. Então Jesus te pergunta, aonde estás? O que estás fazendo da chamada de Deus? Junte-se àqueles que querem fazer a obra. Junte-se com aqueles que podem lhe apoiar na obra. Junte-se com quem pode te ajudar. Aprenda a palavra de Deus. Vá para uma igreja onde se tem ensino da Bíblia Sagrada. Aonde a palavra de Deus ela jorra dos seus pastores, dos seus líderes, do seu professor, aonde a palavra de Deus não está presa. Pode o corpo estar preso, como Paulo esteve preso na prisão, como Pedro, mas a palavra está livre, aonde nós possamos livremente falar abertamente da palavra de Deus para o pecador. Aonde a igreja você não vai ficar preocupado em agradar o crente que está te ouvindo, o pecador que está te escutando e o pastor que está na tua retaguarda. Você de repente preocupa-se em dizer uma verdade e o pastor não se agradar. Pastor que se desagrada de verdade, ele está precisando aceitar Jesus. Ele está na posição errada. Porque a palavra terá que ser livre.
A palavra terá que ser falada. É claro, a palavra de Deus, né? Tem a profecia na igreja. Tem gente que não suporta a profecia na igreja. Por quê? Não suporta porque pode aparecer os podres. Os podres vêm por meio de profecia. Mas, ora, deixa o profeta profetizar. Só que, é claro, esse profeta tem que ser ensinado, esse profeta tem que gostar de ensino, esse profeta tem que gostar de aprender palavra de Deus, esse profeta tem que ter escritura nele, para que quando ele profetizar, seja subordinado às escrituras, à profecia dele, para não cair em descrédito ele e a igreja que ele pertence. Mas deixa profetizar de acordo com as escrituras sagradas. Deixa essas pessoas trabalharem para Deus. Deixa essas pessoas proferirem as escrituras dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, no comércio, na rua, na praça. Deixa esse povo trabalhar. Esse é um projeto de trabalho de Deus que um líder tem que implantar. Mas estamos sossegados demais, né? Estamos vendo a Penina cheia de filho e Ana tranquila. Ali é mesmo, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus permitiu assim. E esperando a nossa atitude. Esperando nós se mexer. Esperando nós tratar das coisas de Deus com seriedade. E Deus está esperando nós se mexer para nós demonstrarmos se realmente temos certeza de que Ele nos chamou e temos certeza que Ele é Deus na nossa vida. Entenderam, meus amados? Aonde estás? Essa palavra está indo de encontro a muitos irmãos que estão ao vivo comigo e vai ao encontro de outros que você sabe que precisa. Transmita para ele essa palavra. Compartilhe para que essa pessoa veja. Porque essa pessoa precisa se levantar. Se não tem ninguém que o arranque do atoleiro, tem o profeta aqui de Deus que está proferindo as escrituras para levantar a muitos que precisam se levantar. Tem muitos profetas de Deus na caverna. Tem muitos profetas de Deus escondidos com medo. Este medo não provém de Deus. Essa tranquilidade, esse sossego não provém de Deus. Sai de dentro da caverna, sai dessa escuridão. Caverna só tem paranha, só tem bicho, peçonha, tem frio, tem umidez, tem tudo que não presta dentro de uma caverna. Deus não chamou o seu povo para estar dentro da caverna. Deus te chamou para você estar pregando a palavra, adorando a Deus, ajudando, cooperando, contribuindo, vivendo junto com os irmãos, olhando um, olhando o outro, aquele que não tem para ajudar aquele. Quando Jesus te der dois, você vai lá e dá um. Entendeu? Cooperador. Pessoas amadas de Deus e amados daqueles que você estende a mão. Deus quer estender as mãos. Porque Deus não perguntou para Adão aonde estás para botar o Adão num calabouço. É porque Deus queria continuar com aquela comunhão que tinha com Adão. E entra e pergunta onde estás, porque Adão estava escondido, estava atrás de uma árvore. Porque o pecado já batia na porta dele e ele percebeu que isso não era bom. Se escondeu de Deus, mas eu quero conversar contigo, Adão. Aonde estás? Entenderam, meus queridos? Jusceli, Claudino, ô glória. Deus abençoe, meus amados. Eu sei que esse assunto está muito bom. E eu não queria que a live ficasse muito longa. Porque eu gostaria que fosse passado para frente. Se você tiver coragem de passar para frente, passe. Compartilhe com os outros. Porque está na hora do povo de Deus, aqueles o qual foi chamado, e que estão desanimados, e que estão em caverna, e que estão olhando de repente, tentando até botar a culpa nos outros, por causa que os outros tentaram te quebrar. Está na hora de deixar os outros de lado, está na hora de esquecer isto, está na hora de perdoar e dar o segundo passo no degrau para subir para as coisas de Deus.
Está na hora de fazer a obra de Deus. Está na hora de se unir para fazer a obra de Deus. Está na hora de perdermos muitas coisas. Eu tinha muita preocupação, né, uns tempos atrás. O que é que vão dizer de mim, Jesus? Eu sou nato de onde estava. Eu aprendi todas as letras aonde estava. Mas o que é que vão falar de mim? A minha reputação vai ficar terrível. E Jesus dizendo, você está tão preocupado com a tua reputação e não estás preocupado com o meu propósito em você. Eu era vaidoso com a minha reputação. Eu era vaidoso porque sentia que ninguém podia falar mal de mim, porque ninguém podia pensar mal de mim. Eu hoje não importo com isto, porque se falaram mal do meu mestre, se chamaram até ele de endemoniado, quem sou eu para evitar isso? Nós somos muito vaidosos. Ah, mas eu vou deixar tudo para trás. Deixa tudo para trás. Com Ló foi assim, deixa tudo para trás. A mulher de Ló não quis deixar, que botar os olhão lá, ficou plantado numa estátua de sal. Tem hora que tem que escapar para o grande propósito de Deus. Tem hora que tem que perder, mas vai perder. Mas vai perder. Eu disse uns dias atrás aí para alguns irmãos, porque eles, às vezes a gente não conta toda a vida da gente, né? Mas depende das conversas, a gente entra em assunto. E eu estava contando para eles, dizendo, eu tive que largar uma mordomia. Eu tive que largar, deixar para trás. Eu tive que deixar salário para trás. Quando não prestei mais para trabalhar, porque a minha saúde virou uma anarquia. Eu não prestei mais para estar ali. Quando tive que manter um padrão de homem de Deus, a minha esposa de mulher de Deus, e começaram a nos ignorar, eu deixei tudo para trás, deixei o salário, não pagava aluguel, não pagava água, não pagava gasolina, não pagava telefone. Eu deixei uma mordomia de quase 4,5, 5 mil reais. Deixei sair quase que com a mão tudo abanando. 3 mesinhos de ajuda. Para depois morrer da fome. Deixei tudo para trás. Deixei tudo. Agora pago aluguel. Pago luz, pago água. Pago combustível. Tem uma pequena ajuda assim da igreja hoje que eu cuido, mas não se compara ao que tinha tudo, mas sair zerado. Aí vou perder tudo. O que é que vão dizer de mim? Hoje eu estou alegre porque eu sei o que é que Deus diz de mim. Então, meus queridos irmãos, Deus possa vos abençoar. Deus possa vos clarear a mente do entendimento para a obra maior, mais grande que Ele tem para o seu povo. Para a obra que Deus tem te escolhido. Separa-me a Barnabé. Essa foi a oração, foi a ordem dada pela igreja do Senhor. Separa-me a Barnabé para a obra o qual eu tenho chamado. Senhor Deus está separando alguém essa noite, você que está me ouvindo, você que vai ouvir, Senhor Deus está separando para uma obra. Separa-me, foi o Espírito de Deus que disse à igreja, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra o qual eu tenho vos chamado. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, meu irmão, é verdade. Deus é fiel, é bênção, glória a Deus, aleluia. Está aí o pastor Elisaldo também comentando que Deus possa abençoar, que Deus possa lhe dar entendimento, porque é o Espírito de Deus quem separa o homem.
É o Espírito de Deus, por meio do próprio Deus, falando a Adão no capítulo 3, versículo 9 de Gênesis. E é o próprio Espírito de Deus, é a mesma voz falando comigo e com você nesta noite, neste horário, neste lugar, nesse momento que você está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor Deus seja glorificado na tua vida. Que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente. Que o Senhor Deus possa te conceder paz. Que o Senhor Deus possa te conceder poder varonil, poder, autoridade de Deus, autoridade espiritual, autoridade do Espírito de Deus na tua vida, na tua casa, no teu lar. Que o Espírito de Deus possa mexer nas tuas estruturas, te erguer, aleluia, e te fazer um homem e uma mulher de Deus, um jovem, um moço de Deus, para a glória dele, para o serviço dele, para trabalhar para ele, para viver para ele, para ter uma vida com ele, para se envolver com ele e com a igreja de Deus, se envolver com aqueles que estão na fileira da batalha, que estão na frente da batalha, que estão batalhando pela causa de Cristo. Meus queridos, que Deus possa vos abençoar. Eu quero estar orando por você. Eu sei que essa live aí vai ficar muito longa, tá? Já está longa, mas está muito bom o assunto aqui. Tá muito bom o assunto aqui. Tá muito bom, é muito bom ver Deus falando, Deus trabalhando na nossa vida, Deus dizendo que está conosco. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Eu quero estar orando por você neste momento. Quero estar clamando a Deus, agradecendo pela sua vida, pela sua casa. Transmita essa mensagem a outros, porque outros precisam ouvir. Ore comigo neste momento. Amado e precioso Deus, Deus dos céus, Senhor poderoso, Senhor dos céus e da terra. Eu oro pelos teus filhos, eu oro, Jesus, por tua igreja. Eu oro pelos teus servos. Eu abençoo a família, o lar. Eu abençoo, Senhor Deus, o ministério, o chamado de Deus na vida deste homem e desta mulher. Eu oro, Pai amado, e peço que o Senhor traga um avivamento, que o Senhor traga a paz, traga a graça de Deus nas suas vidas. Ó grande Deus, abre, Senhor Deus, um leque grande da tua glória na vida dos teus filhos. Vem olhar para eles, trazer saúde, paz, alegria. Aleluia! Eu oro e abençoo a vida dos teus servos. Eu oro por esta pessoa que está precisando da ajuda de Deus. Eu oro, Senhor Deus, neste momento e abençoo a todos no poder eterno de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos ficando por aqui. Quero dizer para vocês que pedir, compartilhe essa live aos outros, né? E que Deus seja glorificado na sua vida, né? Compartilhe. Eu vou estar deixando no Facebook essa mensagem, vou mandar para o YouTube esta mensagem. Pastor Elinaldo Santos, se você abrir lá no YouTube, você vai encontrar muitas outras mensagens, tá bom? Pastor Elinaldo Santos. No Facebook você já está comigo, você já está ligado, certo? E quando Jesus abrir as portas para nós voltar a cultuar a Deus, nós temos culto na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Tudo a partir das 7h e 7h30 da noite. Tá bom, meus amados? Conto com vocês, meu muito obrigado por estar conosco, por ficar conosco, bastante irmãos, né, nos acompanhando aí, né? Que Deus possa vos abençoar poderosamente. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, a irmã está dizendo que, pastor, meu celular tinha acabado a bateria. Tinha acabado a bateria, a irmã
perdeu a bateria lá, voltou e tá aí, irmã. Mas Deus em Cristo abençoe. Tá tudo ok, minha irmã. Eu vou deixar no Facebook, depois que é a mensagem inteira, ela tá no Facebook e também tá lá no YouTube. Que Deus abençoe grandemente e fiquem todos com Deus. Amanhã, dentro desse horário, entre 8h40, 9 horas, eu estarei com outra live ao vivo, com outra mensagem para os vossos corações. Em nome de Cristo, Deus abençoe a todos no nome do Senhor para todo sempre. Muito obrigado, meus amados.